Tem uma coisa que eu percebi esses dias. Muita gente não se incomoda com o seu erro, se incomoda com a sua mudança. Teve um final de semana que eu estava em um sítio com pessoas que não me conhecem muito bem. Na verdade, algumas delas ali nunca me viram na vida. E aí a conversa começou a estender até chegar em coisas do meu passado, do passado de todas as pessoas que estavam ali. Todo mundo rindo, até que alguém soltou. E é crente, hein? Foi em tom de deboche e crítica, mas eu senti constrangimento. Não porque eu tenho vergonha de quem eu fui, mas parecia que a minha transformação estava sendo questionada. E ali eu entendi uma coisa muito clara. Não era sobre o meu passado, era sobre invalidar a minha mudança. Quando você decide mudar, seja na fé, nos hábitos, independente da mudança, você deixa de caber na narrativa que as pessoas criaram sobre você. E algumas pessoas preferem a sua versão antiga, porque a sua mudança confronta a estagnação delas. Mas eu quero saber uma coisa, por que quando alguém muda de verdade, isso incomoda tanto? É sobre coerência ou é sobre comparação? Quando eu voltei para a presença de Deus, eu encontrei paz. Mas eu também descobri que assumir essa transformação publicamente faz você virar uma vitrine. As pessoas começam a te observar esperando alguma incoerência, esperam falhas, esperam contradição. É como se mudar fosse permitido desde que você não tenha errado antes. Mas a transformação ela não apaga, ela é um processo que está sendo construído pouco a pouco. Às vezes quando você muda, as pessoas perdem a versão de você que era conveniente para elas. A versão que errava junto, que concordava com tudo, que não confrontava nada. Porque quando você decide viver diferente, automaticamente você vira um espelho. E o espelho incomoda. Ninguém gosta de olhar para alguém que teve coragem de fazer o que ela mesma sabe que deveria fazer. Isso não é sobre religião. Isso é responsabilidade. É mais confortável apontar o passado de alguém do que assumir que você também poderia estar crescendo. Existe uma perspectiva quase cruel sobre quem decide seguir a Cristo, como se a fé anulasse a humanidade, como se o erro invalidasse a fé, como se transformação significasse perfeição instantânea. O Evangelho nunca foi sobre essa perfeição que muitos esperam de quem é cristão. O Evangelho envolve processo, envolve arrependimento. É uma caminhada longa que só vai terminar quando nós chegarmos lá na glória. Não existe um salto mágico, um caminho mágico, um caminho alternativo dentro do Evangelho. Nós precisamos sustentar isso. Agora eu vou ser muito honesta com você. Nem toda crítica é perseguição, às vezes a gente erra mesmo. Às vezes a incoerência existe e às vezes a postura não condiz com o que pregamos. Maturidade espiritual também é saber reconhecer isso. Mas existe uma diferença muito clara entre a correção e a desqualificação. A correção ela vem para te alinhar, a desqualificação vem para te diminuir. E o comentário que eu ouvi naquele dia não foi sobre alinhamento, claramente. A pessoa quis colocar a minha transformação em dúvida naquele momento. E sabe o que eu aprendi? Que nem todo comentário merece resposta. Como eu fiz, eu nem respondi. Nem toda ironia precisa de uma explicação. Tem gente que te pergunta para entender, tem gente que te pergunta para provocar. Tenha discernimento espiritual. Escolha suas batalhas. Às vezes realmente não cabe resposta ali. Quando você decide seguir a Cristo, você precisa aprender a identificar os confrontos que realmente vão fazer você crescer e os confrontos que só querem palco mesmo. Eu não preciso provar a minha fé para quem já decidiu duvidar. Porém, eu preciso viver de forma coerente com aquilo que eu acredito. Isso sim é responsabilidade. E eu vou confessar uma coisa que talvez ninguém espere. Depois daquele comentário, por um segundo, eu pensei, será que eu deveria falar menos? Porque quando você é confrontado assim, com esse deboche, existe uma tentação silenciosa de se encolher
de diminuir o volume, de não se expor tanto. E é aí que muita gente desiste. Não porque cansou da fé, de exercer a fé, mas porque cansou da pressão. Só que a maturidade é entender que o desconforto não significa que você está errado. Às vezes significa que você está crescendo. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, aproveite e se inscreve no canal. Aqui eu falo sobre fé, transformação e vida real sem máscaras. Agora deixa eu terminar isso da forma que precisa ser dito. Eu não sou perfeita, eu estou em processo. Talvez o problema nunca tenha sido seu passado. Talvez o problema seja que você decidiu viver diferente. E eu vou falar isso com muita clareza. Eu não voltei para a presença de Deus para agradar pessoas.